Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Bora lá, atenção. Hoje nós estamos aqui para corrigir o nosso desenho de matemática, tá certo? Que é o último, né? Da semana. Segunda-feira tem prova. Então vamos lá, sem mais conversas. Questão 7. O valor de raiz quadrada da raiz cúbica de 2, da raiz quadrada de 2, tudo isso elevado a 8 é. Vamos lá, primeira coisa que você tem que notar é que onde não tem ninguém é porque tem o número 2. É isso? Outra coisa que você tem que notar é que esse 2 que está fora, ele vai voltar para dentro da raiz, tá certo? Como é que ele volta? Se ele saiu e o índice da raiz é 2, é porque antes ele esteve dentro com o expoente 2, tá certo? Então, como vai ficar isso aqui? Vou fazer mais em cima, peraí. Isso aqui vai ficar, abre parêntese, raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Porque o índice lá é 2, então o expoente tem que ser 2, vezes 2. Fecha parêntese. Agora eu vou colocar os valores. Bem aqui é um 3, é isso? E aqui fora é um 8. Onde não tem, a gente já sabe que é 2. O que a gente faz quando nós temos, assim, vários índices? Nós vamos ter que multiplicar esses índices, não é isso? Então, isso vai ser igual, abre parêntese, 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. Então, no índice vai ser o número 12. Eu vou até dar um índice fácil para ficar melhor. Pronto. Aí aqui é 2 ao quadrado vezes 2. Você só repete a base para facilitar a vida. E somos expoentes. 2 mais 1, 3. Fecha parênteses. Aqui é 12. E aqui é 8. É isso? Tem uma propriedade da radiciação, se eu não me engano, é a segunda propriedade, que ela diz que nós podemos simplificar o radical nós podemos simplificar os índices e os expoentes, certo? Isso tanto serve para os expoentes de fora quanto para os expoentes de dentro do radical. Só que primeiro nós vamos priorizar a simplificação do expoente de fora, ou do expoente de dentro do radical, e só depois vamos para o expoente de fora. Então, dividindo o 12 e o 3 por 3, onde é o 12 vai ficar 4, abre parêntese, vai ficar raiz quarta de 2, e onde é 3 vai ficar 1. Então, como é que vai ficar? Aqui fica 4, né? E no lugar do 2 fica 1. Só que eu não preciso colocar, né? 1 é 1, eu não preciso colocar. Bom, eu não vou completar aqui porque não dá, não deixa espaço. Ai, meu nariz. Então, bora lá. E tem o expoente que está fora, que é o 8. Tá certo? Agora, nós vamos simplificar o índice com o expoente que está fora. Se eu dividir esse índice por 4, vai ficar 1. O que acontece quando o meu índice fica 1? A raiz vai embora. Tá bom? O radical vai embora. E se eu dividir o 8 por 4, vai ficar 2. Então, quem é que vai sobrar? Vai sobrar o radicando número 2 e o expoente 2. Vai ficar desse jeito, ó. Igual a 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Portanto, resposta correta, item D. Tá bom? Nós vamos utilizar os mesmos argumentos, as mesmas propriedades para a questão 8. Ó, na questão 8, nós temos índices 3 e 6, e depois índices 6 e 3. O expoente interno é o mesmo, 9, tá vendo? Então, o que a gente fizer de modificação em um vai valer para o outro. E o expoente de fora, Micaele? Primeiro, a gente vai cuidar do índice com o expoente de dentro.
Só depois a gente vai fazer o índice com o expoente de fora. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar os índices. 3 vezes 6 dá 18. Então, vamos abrir aqui. Eu vou colocar... Tá aqui, igualzinho. Não, pera, é esse. Dá um espaço. Fica 18 no índice, né? E A elevado a 9. Dá um espaço aqui para poder ficar organizadinho. Tudo isso elevado a 4. Não tem sinal no meio, quer dizer que é uma multiplicação, tá certo? Sempre que não tiver sinal, indica multiplicação. A. Deixar o espaço do 9. Agora eu vou completar. Aqui no A é 9. Aqui é 18. E aqui é 4. E aqui também. Bom, simplificando 18, dividindo ele por 9, fica só o 2. Não é isso? Então, no índice vai ficar o 2, então vai ficar a raiz quadrada. E aqui fica 1, que 9 por 9 dá 1. 1 a gente não precisa escrever, né? Como um expoente. Então, como é que vai ficar isso aqui? Nós vamos ter raiz quadrada de A elevado à quarta potência vezes raiz quadrada de A elevado à quarta potência. Micaela, a gente pode fazer aqui agora o mesmo que a gente fez na outra, simplificar o índice com o expoente de fora? Pode sim, deve, inclusive, tá bom? Aqui é um 4. Bom, simplificando os dois, aqui no lugar do 2 fica 1, como fica 1, o radical vai embora e o 4 vai virar 2, né? Como são iguais, isso acontece nos dois. Não estou só repetindo. Como vai ficar agora? Vai ficar assim. Só sobrou quem? Foi embora o radical, só sobrou o A. E o expoente 2. Vezes A, expoente 2. Nós não precisamos achar o valor de A, ele só quer que a gente simplifique, até porque não tem como achar o valor para A. Certo? Então, o que é que você vai ter que focar? Você vai ter que focar aqui nas bases. Como são bases iguais, você só repete. E o que é que a gente faz quando é multiplicação? A gente soma os expoentes, tá bom? Vai ficar 2 mais 2, que é 4. E assim termina a questão 8. Agora vamos para a próxima. Questãozinha 12. Bom, como funciona isso daqui? Quando nós temos uma raiz multiplicada pela outra, a gente pode escrever tudo que está dentro dela em um só radical, porque tem uma propriedade que nos garante que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. Então, a gente pode utilizar essa propriedade aqui. Vou colocar uma raiz assim, ó. Pronto. E esses aqui a gente tem que escrever dentro do parêntese. Vai ficar, abre parêntese, 10 mais raiz quadrada de 10. Eu falei abre parêntese, abrir foi 9 ali. E aí? Vezes, né? Abre parêntese, 10 menos a raiz quadrada de 10. Bom, sempre que a gente faz a multiplicação com dois termos, certo? Que o primeiro... Sempre que a gente faz a multiplicação com dois parênteses, em cada dele tem dois termos se repetindo, e em um parêntese o sinal é de adição e o outro é de subtração,
O nome disso aqui, gente, é produtos notáveis. Então, o que é que vai ficar? Vai ficar só o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo também ao quadrado, tá bom? Porque nós estamos trabalhando aqui com 2 e 2, ó. Então, vai ficar 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, 10 vezes menos raiz de 10, que fica 10 menos raiz de 10. Aí fica raiz de 10 vezes 10, que fica mais 10 raiz de 10, e um vai se cancelar com o outro, porque é o mesmo número sendo um positivo e um negativo. Aí vai ficar raiz de 10 vezes raiz de 10, que é a raiz de 10 ao quadrado. Agora a gente vai colocar aqui o radical, que não pode faltar, tá bom? Como vai ficar agora? Bom, no espaço do radical, né? 10 vezes 10 é 100, né? 10 ao quadrado. E raiz quadrada de 10 ao quadrado é só 10, porque índice 2, expoente 2, né? O que que acontece? Radicalzinho vai embora. Aí vai ficar aí para você, Brasil, vai ficar aí 10 menos, perdão, vai ficar 100 menos 10, que dá 90, tá bom? E aí você pode simplificar daquela forma que a gente fez na nossa aula ao vivo. Já até indiquei para vocês qual era a página, né, que tem lá a simplificação no capítulo. Ou pode ir mais prático. Como é que a gente escreve 90? 9 vezes 10. Bom, coloca dentro do radical. Aí você vai ter que analisar. 9 tem raiz quadrada? Tem, porque isso aqui, como é que é? É raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 10. 9 tem raiz quadrada? Tem. Se 9 tem raiz quadrada, 9 vai sair, né? Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então fica 3 raiz quadrada de 10, porque 10 não tem raiz quadrada. Tá certo? E acaba aqui. E o item que você deveria marcar é o D. Vamos agora para a questão 13. Atenção. O número raiz quadrada da raiz quadrada de 5 menos 1. A raiz quadrada de 5, certo? Raiz quadrada de 5 é irracional. Raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 5 é irracional, pois raiz de 5 é um pouco maior que 2. Raiz de 5 é irracional, pois raiz quadrada de 5 é maior que raiz quadrada de 4, que é igual a 2, e menor que raiz quadrada de 9, que é igual a 3. 2 e 3 são números inteiros, então a raiz quadrada de 5 está nesse meio aí. Então, ele é irracional, tá bom? Pois ele está nesse meio aí. Então, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 são números irracionais. Nós estudamos isso no começo do ano, no capítulo de conjuntos, tá certo? Portanto, raiz quadrada de 5 será um pouco maior que 2. Tá certo? E aqui é raiz quadrada de 5 menos 1. Então, se raiz quadrada de 5 é um pouco maior que 2, vamos supor que seja 2,21. Aí você tira 1. Vai ficar 1,21. Não é isso? Então, agora nós temos que a nossa continha é menor do que 2. Deixa eu ver aqui quanto é raiz quadrada de 5. Só um minuto.
Só um minutinho. Bora, calculadora querida, amada, perfeita. Sim, gente, eu uso calculadora. É 2,2360. Vamos arredondar para 2,24. Então, 2,24 menos 1 vai ficar 1,24. Tá certo? E como é raiz quadrada desse valor, se você tirar a raiz quadrada de 1,24, vai ficar um número menor ainda. Então, vamos às opções. Item A, é racional? Não. A gente já sabe que ele é irracional, então nós vamos ter que excluir todas as opções que falam de racional. Não é real. Errado, a gente já viu que é irracional e irracional é real. Então, sobrou os itens C e D. Item C é racional e menor do que 2, o item D, o item C é irracional e menor do que 2, e o item D, irracional e maior do que 2. Nós já vimos que ele vai ser menor do que 2, né? Ele vai ser bem pequenininho. Inclusive menor do que 1, então ele vai ser menor do que 2. Tá vendo? Nem precisa de cálculo, é só questão de análise. Por último, questão 14. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos observar bem e vamos simplificar logo no começo para facilitar a vida. Lembrando que sempre há mais de uma forma de resolver essas questões, né, como eu já mostrei a vocês. Se raiz quadrada de... Se A é igual a raiz quadrada de 2 e B é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 8, então A sobre B é um número, aí bora lá. Primeiro, nós vamos simplificar o B, tá certo? Raiz quadrada de 8, a gente já está cansado de fazer, e a gente já sabe que é 2 raiz quadrada de 2, simplificando, né? Olha que semelhança, tudo 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, bora lá, como vai ficar? Vai ficar B igual a raiz quadrada de 2, né? Aí, menos 2 raiz quadrada de 2, que é o 8, certo? Se você fizer raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 2, só vai sobrar menos raiz quadrada de 2. Professora, como é que isso acontece? Bora lá. Faz de conta que esse raiz quadrada de 2 é uma laranja. Eu vou colocar aqui um L para você lembrar que é uma laranja. Tá bom? Então, você vai ter L menos 2L. Para você que ainda não conseguiu assimilar o pensamento algébrico, você pode pensar da seguinte forma. Eu fui na minha vizinha, né? Um exemplo. Fui na minha vizinha pedir 2 laranjas. Então, é a que eu tô devendo, 2 L's, tá bom? Eu fui lá pedir 2 laranjas. E quando foi no outro dia, eu notei que na minha geladeira tinha uma laranja que eu não tinha visto. Que é essa aqui. Eu fui lá na minha vizinha e eu entreguei a laranja que eu tinha, que era para diminuir minha dívida com ela. Depois eu ia no mercantil e dar só a laranja que faltava. Então, se eu peguei 2 e eu fui devolver uma, falta eu devolver só mais uma, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui o sinal. Pronto. Falta eu devolver só mais uma. Como falta eu devolver, eu estou devendo, né? Estou devendo o quê? Uma laranja. Então, é o mesmo caso aqui, ó. Mesmo caso do B, tá bom? Fica só menos raiz quadrada de 2. Então, como vai ficar isso aqui em termos matemáticos? É A sobre B, vai ficar raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2. Professora, são dois números iguais. E a senhora sempre diz a gente que quando nós temos dois números iguais, nós vamos ter... sempre que a gente tem dois números iguais, nós vamos ter como resultado o número 1. Então, isso aí vai dar 1. Exatamente, isso aqui vai dar 1, tá certo? Então, deixa eu só organizar aqui. Raiz quadrada de 2 dividido por menos raiz quadrada de 2, não vai dar 1, não, vai dar menos 1, né? Porque o sinal negativo de baixo também serve para toda expressão. Tá certo? Mas, professora, a senhora disse também a gente que não podia fazer conta assim, tem que racionalizar o denominador.
Então, bora lá, o outro passo, né, que é racionalizando o denominador. Vai ficar raiz quadrada de 2 dividido por menos raiz quadrada de 2. Deixa eu só dar um espaço aqui. Você vai multiplicar em cima por raiz quadrada de 2 e embaixo por raiz quadrada de 2. Ai, meu Deus. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, certo? E menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 4. Certo? Então, isso aqui vai ser menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 é menos, menos 1. Tá bom? Nem precisava ter trabalho tudo. Já podia ir direto. Então, é isso, galerinha. Espero, sinceramente, que nessas 2 semanas vocês tenham aprendido bastante coisa. Fixado bem o conteúdo. Tá certo? Nossa aula fica por aqui. Excelente prova para vocês e até a próxima. Bye. Bye, bye. Tchau, tchau.